Atos capítulo de número 12, eu amo essa passagem. A palavra fala que nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas. Fala comigo, 4 escoltas. Não, você falou sem fé, fala com fé. 4 escoltas. Agora a gente está começando a falar com fé. Até o final vai ter mais, glória a Deus. 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Eu não sou muito bom de matemática, mas 4 vezes 4, no mínimo é... Isso, muito bom, 16, gente, vamos lá. Aí todo mundo ficou assim agora, o que eu falo? Será que é uma pegadinha? Não, não é, vamos lá. 4 vezes 4 é 16, tá bom? Então, no mínimo, 16 pessoas para cuidar de um homem. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Sim ou não? 16 pessoas responsáveis por um único e exclusivo homem. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja, diga comigo, mas a igreja. Não, irmão, fala com fé em nome de Jesus, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A gente vai ler juntos esse texto em nome de Jesus para ver se a tua fé, hoje é culto fé, irmão. Você não veio aqui para dormir na igreja, se tiver uns 2, 3 dormindo do seu lado, você já dá uma cutucada nele. Você vai falar assim, acorda, irmão, em nome de Jesus. A palavra fala, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e Pedro, então, ficou detido na prisão. Agora fala com fé, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você pode celebrar o nosso Deus por esse texto em nome de Jesus? Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, a nossa boca para profetizar da Tua palavra, que é viva e verdadeira. Pai, que tudo aquilo que seja liberado desse altar seja a Tua palavra, que toda opinião caia por terra. Pai, que toda limitação de quem está ministrando a mensagem, de quem está recebendo a mensagem caia por terra, mas que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio. Nós te dizemos, Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio, muda realidades, quebra cadeias, liberta pessoas. Nós declaramos em nome de Jesus, essa noite será marcada como uma noite de encontro com a Tua presença. Nós declaramos que a Tua palavra frutifique a 30, 60, 100 por 1, que os Teus filhos possam ver essa palavra, a Tua palavra, criando raiz, gerando, Pai, frutos, para que o Senhor seja glorificado. Eu oro mais uma vez nessa noite, quem crê diz amém, amém, aleluia. Irmão, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Não tem como eu falar desse texto, não tem como eu trazer essa história, não tem como eu falar para você o que está acontecendo sem eu falar o que está acontecendo por trás disso. A palavra fala, não sei se você lembra, mas em João, capítulo de número 15, que foi o que nós pregamos no domingo, eu estava falando sobre a última ceia. Mas não só sobre isso, eu estava falando sobre Jesus e as suas últimas palavras. Jesus e as suas últimas palavras diz para mim que o Espírito Santo desceria sobre a igreja. Quem lembra disso? Se você não lembra, está lá na sua Bíblia, João capítulo de número 15, a palavra fala que Jesus sentado à mesa, desde o capítulo de número 13, é onde ele começa a falar sobre a Santa Ceia, ele fala sobre os segredos do reino de Deus, ele começa a trazer muita coisa, mas a palavra fala em João 19 que o Senhor sopra o seu Espírito, mas apenas em Atos, capítulo de número 2, depois que Jesus aparece em Atos capítulo de número 1, ele fala assim, ei, existe uma promessa para ser liberada sobre vocês. Vocês sabem qual é, o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, aquele que vai capacitar vocês, vai derramar. Ele fala, receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? É isso que a Bíblia fala para mim e para você. Eu falei aqui de João capítulo 15, João capítulo 19, Atos capítulo de número 1 e Atos capítulo de número 10. Resumi para você em 2 minutos. Mas depois você lê na sua casa, para saber que eu estou falando é verdade. A palavra deixa muito bem claro que o Senhor Jesus promete, e não só isso acontece, mas em Atos, capítulo de número 2, você sabe o que acontece? A palavra fala que todos estavam reunidos em um só lugar, sabe fazendo o quê? Orando. Não, você não entendeu não. Sabe o que estava acontecendo em Atos, capítulo de número 2? Eles estavam orando, em um só coração, em um só propósito, esperando a visitação
do Senhor. Irmão, existe um poder na oração, e hoje eu quero falar com você a respeito disso. Existem realidades que são liberadas no céu, sobre mim, sobre a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui já nessa noite? Existem realidades, existem portas, existem respostas que só são liberadas com o poder da oração. E eu não consigo entender uma igreja que não gosta de orar. Ou melhor, eu consigo entender. Porque, to be honest, para ser bem sincero, gastei agora, né? Para ser bem sincero, alguns anos atrás, eu não gostava de orar. Meu Deus, não precisa me olhar com essa cara. Yes. Yeah, wow, yeah. Ninguém nasce, né, normalmente, querendo orar, irmão. Até você entender o que de fato é a oração. Até você entender de fato que você foi criado para viver em relacionamento com Deus. Eu vou falar mais uma vez para você. A palavra fala em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E a palavra fala que nesse lugar, onde o Senhor prepara um jardim para ter relacionamento com o ser humano, todos os dias, o Senhor visitava. Em outras palavras, eles trocavam a maior ideia, porque nós fomos criados para isso. Nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Vou falar mais uma vez para ver se isso começa a entrar na sua mente, começa a gerar fé no seu coração em nome de Jesus. Você foi criado para viver em relacionamento com Deus. Tem alguém que crê nisso nessa noite em nome de Jesus? Me ajuda a pregar aqui, irmão. Você foi criado para viver em relacionamento. Você foi criado para viver neste lugar. Não existe uma outra vida fora deste lugar, irmão. Você pode procurar. Pode procurar. Sabe o que o salmista fala? Eu já estive no mais alto lugar, no mais fundo, no mais alto, no mais profundo. Eu posso tentar me esconder do Senhor, mas não existe uma vida fora desse lugar. Nós somos criados para isso. E a palavra fala em Atos capítulo de número 2, todos estavam reunidos em um só lugar, unânimes em oração, quando de repente o Espírito Santo desceu sobre eles, encheu toda a casa, eles foram batizados, aquela coisa lá toda que você já sabe, e as nações foram tocadas de maneira sobrenatural, e então nasce o que a gente chama de igreja, isso aqui que a gente está vivendo hoje, ou melhor, deveria viver, é assim que a gente está tentando viver hoje, que é a igreja. Ao longo dos anos a gente foi perdendo aquilo que de fato é a igreja. A igreja é esse lugar de oração, posso ouvir um amém nessa noite em nome de Jesus? A igreja é esse lugar de ministração da palavra, a igreja é esse lugar onde nós abrimos a nossa boca, nós liberamos decretos e realidades são liberadas no céu, mas também tocam a terra. Quando nós entendemos que o Senhor coloca poder na nossa boca para criar realidades, sabe o que Provérbios fala? Aquele que gosta de comer do fruto, há poder na língua para a vida e para a morte, aquele que gosta de comer, comerá do seu fruto, seja vida ou seja morte. Você tem noção que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra? E se fomos criados à imagem e semelhança do Senhor em Gênesis 1, 26 e 27, isso significa que nós temos a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, de criar e gerar realidades para vivermos e declararmos. Ah, irmão, você não está entendendo não, o Espírito Santo me ajuda a explicar isso nessa noite. Irmão, eu estou quase pulando aqui em cima de você, presta atenção nisso. Você foi chamado para viver em relacionamento, e essa vida de relacionamento, lembra que eu falei para você em domingo? Não lembrar como eu falar português. No domingo, eu falei para você no domingo que quando estamos na videira verdadeira, Jesus, lembra disso que eu falei para você? O que o próprio Cristo fala? Tudo que pedirem em meu nome será feito. Ou seja, a partir do momento que eu estou ligado na videira verdadeira, Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor e vocês geram frutos, esses frutos vão glorificar o meu pai que está no céu. Se vocês entenderem que através de vocês a igreja vai manifestar frutos. Ah, irmão, se você entender que através da sua vida nações serão transformadas, se você entender que através da sua vida a sua casa vai ser transformada, se você entender que através da sua vida o ambiente de trabalho vai ser transformado, porque você carrega a presença, você carrega a palavra. Sabe o que Isaías 59, hoje eu estou inspirado aqui, irmão, hoje eu quero liberar muita coisa aqui nessa noite, quem está comigo, diga amém. Meu Deus, obrigado Espírito Santo. Isaías 59, prometo que vai fazer sentido tudo que eu vou falar, o Espírito Santo vai dar um jeito aqui e vai dar bom.
Isaías 59, verso de número 20 e 21, a palavra fala: o Redentor de Sião virá, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito estará em vocês, e as minhas palavras que pus na sua boca, quem está comigo diga amém, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora para sempre. Volta para lá, para Atos. Vou te explicar Isaías, trazendo tudo junto, vai dar bom. Sabe qual que é a promessa do Senhor desde agora para sempre? Que o Espírito do Senhor em nós e as suas palavras em nós. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, irmão? A promessa é: o meu Espírito estará em você. O meu Espírito, quem está em você? A minha palavra que eu pus na sua boca. A partir do momento que você começa a liberar essa verdade, a sua vida é transformada, nações são transformadas, realidades são transformadas pelo poder que há na palavra de Deus. Por isso, irmão, que a gente não prega a nossa opinião, a gente tem que pregar a palavra. Por isso que a gente não ora o que a gente acha, a gente tem que orar a palavra. Em outras palavras, nós precisamos orar a vontade de Deus. Nós precisamos declarar a vontade de Deus. Porque se nós declaramos isso, o que Jesus fala? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Em outras palavras, quando você abre a sua boca e começa a declarar realidades do céu na terra, irmão, tudo muda. Tudo muda. Dada essa introdução, agora eu vou começar a pregar para você. Quem está comigo, diga amém. Yes. Volta para o texto. Atos capítulo de número 12, eu estou falando para você, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que em Atos capítulo de número 11, a palavra vem dizer para mim e para você que Pedro começa a explicar para a igreja o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Deus está começando a liberar da sua palavra sobre as nações da terra. Deus está começando a tocar os gentios, coisa que era loucura e impossível para eles. Por 3 vezes Pedro tem uma visão de um lençol branco descendo com animais que supostamente para a cultura judaica da época eram impuros, e ele fala assim, não posso tocar. E o próprio Deus fala, por que você chama de impuro aquilo que o próprio Deus purificou? Por que você rejeita aquilo que eu mesmo santifiquei? Porque existem realidades que eu e você, a gente fala isso direto, mas eu preciso repetir isso para você nessa noite. Existem realidades que você só vai entender se você estiver nesse lugar de oração. Vou falar mais uma vez para você, eu preciso ler o texto para fazer sentido. Quem está comigo, diga amém. Pedro então, capítulo 11, verso de número 4, Pedro então começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando. Não, vou ler com você, se puder abrir para mim, Atos 11, verso de número 4, a gente vai ler juntos isso. Atos 11, 4, quem achou, diga amém. Se você está com a sua Bíblia, é só você fazer assim que vai estar do lado. Se você não achou, faz assim para o lado do telefone. Por sinal, gente, comece a comprar a Bíblia de papel. Sabe por quê? Vou te falar o porquê. Ontem eu estava vendo, você acredita que nas novas atualizações da Bíblia tem mais de 20 versículos que foram retirados da atualização dela? Um dentre eles é que quando o eunuco chega para Filipe e pergunta, o que é que eu preciso para ser batizado? Ele fala, crer e confessar os seus pecados. Se estão tirando isso da Bíblia, daqui a pouco vão tirar tanta coisa que a gente não vai nem saber mais o que tem nela. Glória a Deus, não tem um amen. Ok. Atos 11, quem achou? Verso de número 4, a palavra fala, Pedro então começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, fala comigo, orando. Ah, irmão, fala com fé, orando. Ele estava orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e vinha até o lugar aonde eu estava. Olhei para dentro e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e come. Eu respondi, de modo algum, Senhor. Nunca entrou algo na minha boca impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que haviam
haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Então, estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de certo homem. Ele nos contou que um anjo tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Já pensou se Pedro rejeita aquilo que Deus estava trazendo como propósito? Já pensou se por um acaso Pedro começa a rejeitar aquilo que o Senhor mesmo está colocando diante dele? Vou trazer para a nossa vida. Já pensou se eu e você começamos a rejeitar aquilo que Deus está falando para mim, para você, que nós precisamos fazer? Uma casa foi tocada, uma família foi transformada. Em outras palavras, a mensagem começou a ser espalhada aos 4 cantos da terra, aos gentios que não faziam parte da aliança, mas era o próprio Deus falando assim: ei, eu estou mudando realidades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou mudando decretos, eu estou mudando a intenção, eu estou mudando aquilo que você consegue pensar e imaginar. O que eu quero é muito maior, é muito melhor. Mas a gente estava em Atos capítulo de número 12, eu precisei chegar a tudo isso para contar para você o que está acontecendo. Pedro explica, e nesses dias, por volta desses dias, nessa ocasião, o rei Herodes começou a perseguir a igreja. E a palavra fala que ele prendeu com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser, entregando para os guardas, por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Parece com aquilo que fizeram com Jesus, mas só para just for record. Verso de número 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, diga comigo assim: existe, fala com fé, existe provisão quando estamos em oração. Fala mais uma vez com fé em nome de Jesus. Existe provisão quando estamos em oração. Hoje o tema da minha mensagem é: nem cadeias, nem paredes, nem portas. Nem cadeias, nem paredes, nem portas. Nem cadeias, nem paredes, nem portas. Olha para uns 2 do teu lado e fala assim para ele: nem cadeias. Isso, faz a mãozinha assim para ele entender que você está falando de cadeia. Nem cadeias, nem corrente. Como é que é? Paredes. Eu queria ver se vocês estavam atentos. Mais uma vez: nem correntes, nem paredes, nem portas. A gente precisa entender que quando até mesmo realidades naturais nos impedem de viver, quando estamos em oração, certamente o Senhor pode e vai mandar provisão. Eu vou falar mais uma vez para ver se você crê isso, irmão. Eu estou falando para você que nem cadeias, nem paredes, nem portas podem impedir aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Só que nós só vamos experimentar essa realidade se estivermos em oração. Quando nós estamos de joelhos dobrados, existe provisão, existe resposta. A palavra fala, a gente está lendo junto, você está com essa palavra aberta aí na sua Bíblia. Pedro então ficou detido na prisão. Pedro não podia fazer nada, irmão. Pedro não podia fazer nada. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Outra coisa, olha bem para mim, não estava nem na mensagem isso aqui. Se bem que o sermão não está escrito, adicionei agora. Ande com pessoas que orem por você. Não, eu vou falar mais uma vez. Olha para a pessoa que está falando assim: ora por mim, que eu oro por você. Ande com pessoas que orem por você e com você. Talvez você está andando com tanta gente que na hora que você precisa, vamos orar? Valeu, Deus abençoe. Você pode contar para tudo, menos para lutar as suas guerras, menos para pagar um preço com você, menos para dizer assim: cara, tá difícil, o pau tá quebrando, meu Deus, lá em casa tá difícil, é os meninos, é o casamento, é as finanças, é tudo. Vamos orar,
Vamos jejuar? Vamos um propósito de 3 dias de madrugada, eu e você? Tenham amigos que te aproximam de Deus, irmão. Tenham amigos que estão dispostos a pagar o preço em oração com você, porque amigos que estão dispostos a falar besteira, a te levar para fora do centro da vontade de Deus, isso está cheio, você nem precisa procurar. Agora quem ora, se você achar alguém que ora, gruda nele, e não solta não, gruda nele, fala assim, não solto não. Enquanto you got it. Pedro estava lá, preso, não podia fazer nada, mas enquanto ele não podia fazer nada, seus amigos, a sua igreja orava por ele. Irmão, se existe algo, e eu não estou convencendo você de ficar nessa igreja, não, muito pelo contrário, a gente é cheio de defeito, o pastor é bem doido, tem muita coisa aqui que você não vai, talvez não vai gostar, e está tudo bem, mas uma coisa que aqui a gente faz, aqui a gente ora. Se existe um lugar onde você vai achar uma igreja que ora, é aqui, né? A gente vai num restaurante ali que toda vez que a gente vai ser atendido, o rapaz chega e fala assim, aí, o que vocês vão comer hoje? Fala assim, não posso comer isso, não posso comer isso, não posso comer isso. Por que não? Porque a gente está de jejum, a gente está orando. Aí a gente vai da outra vez, e agora? Aí chegou uma vez que já falou assim, vocês estão de jejum de quê? Dessa vez. Que a pessoa já entendeu que a gente vive em oração, que a gente vive em jejum. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Porque a gente precisa viver nesse lugar, onde nem cadeias, nem paredes, nem portas podem impedir aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Você pode estar incapacitado, mas se você anda com pessoas que oram, irmão, certamente. Sabe o que acontece todos os dias, entre 9 a 11 horas da manhã, a meio-dia, eu vou te contar um segredo que poucas pessoas sabem aqui da igreja. Aqui essas, 25 pessoas aqui vão saber disso. Todos os dias nós oramos pela essa igreja. No mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora, todos os dias, de 9 horas da manhã a meio-dia. Qualquer um desses dias, você vai pegar a gente orando. Todo dia a gente está lá. Tem dia que a gente só está aqui, ó, Deus abençoa, abre as comportas, cuida de cada membro, cuida de cada líder, cuida de cada ministério. Não sabe mais o que orar? Deixa o Espírito orar. Deus, mas nós abençoamos, declaramos sobre a cidade, declaramos sobre as finanças, a gente está declarando todo dia. Talvez você está trabalhando, você nem sabe, mas a gente está orando por você. Pedro estava preso, saiu sem enroscar. Pedro estava preso, mas a igreja continuava orando. A palavra fala, quem está comigo ainda diga amém. Eu prometo que eu vou ser breve, que o meu horário já está acabando. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, vamos embora. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo. Fala comigo, dormindo. Porque, irmão, vou falar uma coisa para você. Se existe algo que a gente aprende no Senhor, é descansar. Não, você não entendeu não. Se existe algo que a gente aprende no Senhor, é descansar. Talvez você ainda está preocupado. Meu Deus do céu. Descansa, irmão. Só descansa quem confia. Só confia quem conhece. Mais uma vez. Só descansa quem confia. Só confia quem conhece. Só conhece quem tem relacionamento. Pedro estava dormindo. O julgamento dele era amanhã. Meu Deus, o julgamento é amanhã. Tá bom. O que está tirando o teu sono? Quais são os problemas que tem tirado o seu sono? Não consigo dormir, estou inquieto. Descanse, irmão. Porque enquanto você está dormindo, Deus cuida de você. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, nem cadeias, nem paredes, nem portas podem prender você. Nem cadeias, nem paredes, nem portas podem impedir aquilo que Deus vai continuar fazendo na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite já em nome de Jesus? Irmão, eu estou falando que ele estava lá dentro, não podia fazer nada. Ele estava dormindo, o julgamento era amanhã. Um dia antes, Pedro lá dormindo. Entre 2 soldados. Então imagina, um soldado aqui, um soldado ali e Pedro no meio.
preso com 2 algemas, uma de cada lado, provavelmente. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, ou seja, tinha gente dentro, tinha gente do lado de fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Lembra que tinham no mínimo 16 pessoas cuidando de um homem. O cara era perigoso, hein? Irmãos, vou falar uma coisa para você. Nossa, isso aqui veio agora. Se você não é temido no inferno, tem alguma coisa errada. Não, você não pegou, não. Se a retaliação é grande, irmão, glória a Deus, significa que você dá trabalho. Agora se, 16 pessoas para cuidar de um. 16 para cuidar de uma única exclusiva pessoa que andava desarmado, por sinal. Desarmado no reino natural, mas ele carregava a espada do Espírito, que liberava, que quebrava cadeias, que curava pessoas, que expulsava demônios. E a palavra fala então que ele estava lá dormindo entre 2 homens, tinha homens na frente, guardando o cárcere. E a palavra fala que repentinamente, em outras versões vai falar para mim e para você, de repente. Repentinamente, do nada, fala comigo, do nada. Ah, irmão, você não está entendendo. Você está gerando em oração, não é do nada. Não, você não pegou não, vou de novo. Não é do nada, porque você já está gerando. Pode ser do nada para os outros, pode ser repentinamente para os outros, mas você sabe que você já está gerando antes. Você sabe que você já está declarando, você sabe que você está trazendo à existência aquilo que o Senhor já liberou, e de repente, do nada, manifesta. Não é do nada, a igreja já estava orando. Repentinamente, do nada. Como é que aconteceu? Não sei. Estava lá normal, num culto de quarto, daqui a pouco Deus foi lá e tocou a igreja, e eles começaram a profetizar sobre toda uma cidade, daqui a pouco eles começaram a tocar as nações, daqui a pouco enfermos começaram a ser curados, daqui a pouco cadeirantes começaram a andar, aqueles que estavam doentes começaram a ser curados, aqueles que estavam presos começaram a ser libertos. Quem está entendendo? De repente, daqui a pouco, que do nada, repentinamente para você, já estava sendo gerado há muito tempo. Já estava sendo gerado no mínimo há 127 dias. Repentinamente, do nada, aconteceu. Do nada Deus mandou provisão, do nada Deus liberou a palavra, do nada Deus liberou um único e exclusivo anjo, que é o que acontece. Presta atenção no texto, presta atenção no texto. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e brilhou uma luz na cela. Presta atenção, eu estou falando que no mínimo tinha 3 homens, o único que acorda é Pedro. Você já teve a ruim experiência de estar dormindo e alguém tacar uma luz na sua cara? Não? Vou falar para você, é horrível. No mínimo você acorda, né? Lá no quarto é assim, quando a gente está dormindo e a pessoa entra assim, a pessoa entra assim, pá, liga a luz, né? A pessoa ouviu no caso, aleluia. Na hora você acorda, porque é impossível, mas repentinamente brilha uma luz. A palavra fala que o anjo do Senhor aparece. Ele tocou do lado de Pedro e acordou. O sono de Pedro estava tão profundo que nem com a luz na cara ele acorda. O anjo tem que chegar do lado, tocar do lado dele e acordar, né? Em outras palavras, sabe aquele cutucão? Ei, Pedro, acorda, Pedro. Pedro acorda, e a palavra diz para mim e para você que ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Não, vou falar mais uma vez para você, não sei se você entendeu. A palavra foi liberada, e aquilo que prendia ele agora não prende mais. Não teve que tocar, não teve que mexer, não teve que fazer nada, apenas a palavra: levante e vamos embora. Uma palavra liberada da boca de Deus é o suficiente para transformar a minha e a sua realidade. Uma palavra da boca de Deus é o suficiente para nos libertar daquilo que está nos prendendo. O que está te prendendo hoje de avançar para aquilo que Deus tem para você? Porque nem cadeias, nem paredes, nem portas vão poder impedir aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Ele estava lá dentro da cela, o anjo chega e fala assim: ei, Pedro, acorda, vamos embora. E agora caiu as algemas.
Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? O anjo disse, vista-se e calce as sandálias. Mais uma vez, irmão, vista-se, calce as sandálias. Está na hora de ir embora, na hora de andar. Calce as sandálias. E Pedro assim fez, e disse ainda, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo, fala comigo, não sabendo. Que era real o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Sabe aquela coisa que você está orando, e quando acontece você nem imagina que é verdade? Você não sabe nem o que aconteceu. O Pedro estava ali, no caso o Pedro não estava nem orando, quem estava orando era a igreja. Pedro estava dormindo. Sabe, essa é literalmente a frase, eu estou vivendo um sonho. Pedro achou que estava sonhando, Pedro achou que estava dormindo. Acorda, Pedro, acorda. Bota a sandália. Vambora. E a palavra fala que, e saiu Pedro, seguindo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram, isso aqui é demais, passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo. Irmão, a porta que Deus abre, você não chuta. A porta que Deus abre, você não precisa ficar batendo, você não precisa, Deus, pelo amor de Deus, Deus, abre essa porta. Se você está no centro da vontade de Deus, nada, nem cadeias, nem paredes, nem portas podem impedir você de acessar aquilo que o Senhor tem para você. Ele falou assim, levanta Pedro, a algema caiu, passa pela primeira guarda, passa pela segunda. Meu Deus, e agora? A porta de ferro. E assim foi inventada a primeira porta automática, com sensor de proximidade. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? O que está te impedindo de viver aquilo que Deus tem? Ou o que você acha que está te impedindo de viver aquilo que Deus tem? Cadeias? Paredes? Portas? Uma palavra foi liberado. Uma palavra, portas se abriram. E a palavra fala que passaram pela primeira, passaram pela segunda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Já tá bom, Pedro, já foi. Então Pedro caiu em si e disse, meu Deus, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Você tem noção que foi liberado um decreto? Vai morrer amanhã. Deus falou assim, não vai não. Porque em ambientes de oração, decretos são transformados, decretos são mudados, e quando o decreto é mudado, irmão, não interessa se vai ter que visitá-la na cela, não interessa se vai ter que quebrar correntes, não interessa se vai ter que passar pela primeira, pela segunda guarda, não interessa se vai ter que passar por porta de ferro, o Senhor faz o que seja necessário para que isso mude, para que isso se transforme, para que essa realidade seja mudada na minha e na sua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então Pedro caiu em si, meu Deus, eu estou do lado de fora, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente, fala comigo, muita gente. Irmão, eu queria achar qual é essa igreja que tem muita gente orando. Amém, glória a Deus, 2 pessoas entenderam, aleluia. É isso, 3 horas da manhã. Eles se dirigiram à casa de Maria, onde também, a mãe de Maria, oh meu Deus, Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Sabe por quê, irmão? Bota a dizer, se você achar gente que ora, não solta ele não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não vou te soltar não. Pedro bateu a porta do alpendre,
E uma serva chamada Rod veio até ele. Presta atenção no que vai acontecer agora, porque se já estava louca a história, agora vai ficar mais ainda. Porque Pedro está liberto, ele vai à casa de Maria. Chega lá, tem um monte de gente que está orando. E o povo vigilheiro, certeza. Porque o anjo apareceu de noite, irmão, né? Ninguém, pelo menos, normalmente você não costuma dormir 6 horas da tarde. Tem que estar no mínimo de noite, para que Pedro pudesse sair. Estava de noite, não fala ao certa hora, mas com certeza estava escuro, porque ele teve que botar o capuz para ninguém ver ele passando. Estava lá, e o povo vigilheiro. Por isso que eu te falo, irmão, vem para a vigília. Você não entendeu, não? Vem para a vigília, irmão, porque aqui a gente ora de noite. A gente vira madrugada orando, a gente começa a clamar pelo Senhor. No último domingo a gente passou aqui 12 horas aqui dentro, aqui orando. Meu Deus, pastor, fazendo o quê? Orando, irmão. Não sei mais o que orar. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Declarando realidades no céu, na terra. E a palavra fala que Rod foi lá e percebeu que alguém estava batendo na porta. E a palavra fala que ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. Imagina Pedro lá do lado de fora, batendo na porta. Ela reconhece, sou eu, Pedro. Nossa, é Pedro. Né? E Pedro está lá do lado de fora. Pedro está à porta, ela dizia, ela clamava, ela gritava. E eles, porém, disseram, você está fora de si. Não, irmão, que agora vai começar a mensagem de verdade. Por que você ora, e quando Deus faz você não crê? Responde essa. Por que você pede, e quando Deus entrega você fala assim, não é Deus não. Não, Deus não está fazendo não. Isso aqui, não pode ser verdade. Isso aqui não é Deus que está fazendo. Você está louca. Está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, não, deve ser o anjo de Pedro, como se tivesse um anjo particular para cada um, sabe, private angel. Mas Pedro continuou batendo na porta. Eu fico imaginando Pedro lá. E quando abriram a porta, ficaram perplexos. Por quê? Você está orando sem crer que Deus realmente pode fazer? Mas eu vou te falar algo, irmão. Quando a sua oração está alinhada com a vontade do céu, só espera que uma hora ou outra a resposta vai chegar. Vou falar mais uma vez para você. Se você está no centro da vontade de Deus e a sua oração é o desejo do coração do Pai, não se assuste quando Deus começar a responder às suas orações. A palavra fala que eles ficaram perplexos. Verso de número 17. Mas ele, fazendo-lhes sinais para que se calassem, descreveu, ele contou como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ele só foi para testemunhar daquilo que Deus estava fazendo. Porque sabe o que acontece? Depois que Deus faz, não adianta você ficar de boca fechada. Tem alguém que está crendo nessa palavra em nome de Jesus nessa noite? Eu estou falando para você, nem cadeias, nem paredes, nem portas. Ou você acha que aquilo que Deus vai fazer na sua vida é para você ter mais um troféu no seu hall de coisas que Deus fez e você bota lá para quando você quiser lembrar, você lembra. Senão, quando as coisas estiverem muito difíceis, nem para isso, para trazer à memória aquilo que te traz a esperança, você faz. Glória a Deus, não tem um amém agora. Deus não vai fazer na sua vida para você ficar calado. Por isso que quando Deus começa a fazer realidades no nosso meio, a primeira coisa que a gente faz, irmão, é começar a falar. Sabe o que aconteceu na quarta-feira da semana retrasada? Quarta-feira da semana retrasada? Uma pessoa que sofria há 20 anos de uma dor no ombro, 20 anos, numa lesão, foi curada aqui. Você pode celebrar o nosso Deus em nome de Jesus? Curada de uma lesão de 20 anos que ela carregava lá dor. Pastor, você pode orar no meu ombro? Posso? Aqui. Seja curado em nome de Jesus. Porque quando Deus faz, a gente precisa falar. Sabe o que aconteceu no domingo? Uma família toda foi batizada, uma família toda foi restaurada. Essa menina que foi curada, que aceitou Jesus aqui, essa família que aceitou Jesus aqui, estava batizando no domingo. Sabe por quê? Porque nós precisamos declarar aos 4 cantos da terra, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua mudando decretos, só que nós precisamos permanecer nesse lugar de oração.
nós precisamos permanecer no lugar de oração. Não tem como a gente usufruir de realidades do relacionamento se a gente não tem relacionamento. Testemunhou, ele só foi lá para contar. Olha o que Deus fez, olha o que Deus faz na vida da gente. Quem pegou o meme pegou, quem não pegou está tudo certo. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Sabe o que acontece depois disso? Depois que ele executa os soldados, os 16 que estavam responsáveis por cuidar de um homem, o próprio Deus fere Herodes, aquele que se levantou para parar aquilo que Deus tinha para fazer como obra na terra, que não se limitava apenas a Pedro e à igreja, mas à vontade do Senhor através da vida dele, essa realidade que foi transformada por meio da oração. O próprio Deus se encarrega de mudar e transformar realidades. A pergunta que eu faço para você é: você está gerando realidades no reino do Espírito? Você está esperando que o Senhor comece a transformar? Você já está esperando respostas de oração? Ou nem isso você está, porque certamente você não está gerando em fé, certamente você não está gerando em Espírito. Irmão, deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando a entendermos que nem cadeias, nem paredes, nem portas podem nos impedir, mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, declarando verdades do céu na terra. E espere, porque se você está fazendo isso, certamente as respostas do céu te alcançarão. Eu não estou fazendo aqui promessas vagas para você, irmão, eu estou declarando a palavra para você. Se você está no centro da vontade de Deus, certamente não fique perplexo quando as respostas começarem a chegar. Ah, irmão, eu só estou esperando começar a chegar respostas e mais respostas, portas e mais portas abertas, cadeias caindo, guardas que estavam impedindo para trazer medo, talvez não impedir dele passar. Cadê? Nem vi. Ele passou aqui que eu nem vi. Era uma porta que estava impedindo, porta de ferro, ela abre sozinha. Realidades geradas em oração. Um Deus que não se limita a cadeias, um Deus que não se limita a paredes, a uma geografia, um Deus que não se limita a portas. Nem cadeias, nem paredes, nem portas. Eu quero declarar isso sobre você nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero chamar o nosso time da liderança, o pastoral aqui, para a gente fazer isso. Se você está aqui nessa noite e você precisa viver essas realidades que eu falei para você, talvez o que você está precisando nesse dia hoje é libertação. Assim, eu estou preso em cadeias de pecado, eu estou preso em cadeias de vício, eu estou preso em realidades, talvez sejam sentimentos, talvez sejam pensamentos, talvez sejam decretos de morte que foram declarados e liberados sobre você, mas eu creio e declaro nessa noite que uma igreja que ora, buscando a presença de Deus, clamando uns pelos outros, o céu escuta o nosso clamor e muda decretos nessa noite em nome de Jesus. Por isso, se você está aqui nessa noite, feche seus olhos em nome de Jesus. Se você é essa pessoa e você fala assim: pastor, eu quero ser tocado, eu quero ser liberto, eu quero ser curado. Se você é essa pessoa nessa noite, está todo mundo com o olho fechado, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu não quero expor você. Se você não quiser sair do teu lugar, está tudo certo. Mas se você quiser nessa noite que como igreja nós possamos orar por você, fala assim: não, eu preciso de oração, eu preciso ser liberto, eu preciso ser tocado, eu preciso receber respostas do céu, eu preciso ter uma igreja que ora, eu preciso ter irmãos que oram por mim, que declaram realidades do céu, e certamente os céus invadirão a terra e transformarão a minha realidade. Se você é essa pessoa nessa noite, eu quero te fazer um convite, eu quero te chamar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos declarar um novo tempo na tua vida, nós vamos declarar um novo tempo na tua história, nós vamos declarar realidades sendo transformadas nessa noite. Está todo mundo com o olho fechado. Se você é essa pessoa que quer vir aqui na frente, receber oração, eu quero orar por você, enquanto nós declaramos essa realidade mais uma vez, com seus olhos fechados. Eu vou construir
e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Com seus olhos fechados, eu quero liberar essa palavra sobre você. Pai, nós profetizamos nessa noite, como igreja. Vamos, irmão, começa a levantar a sua voz nessa noite. Se você está no seu lugar, você não precisa de oração, então comece a ser a igreja que ora. Se você não precisa de oração, então abra a sua boca e comece a declarar a realidade de libertação. Abra a sua boca e comece a liberar. Pai, nós declaramos libertação, cadeias sendo quebradas nessa noite em nome de Jesus. Uma só palavra do Senhor é suficiente para mudar realidades. Uma só palavra é suficiente para quebrar cadeias. Uma só palavra é suficiente para abrir portas, para mudar decretos. Por isso nós declaramos nessa noite, Senhor, muda decretos. Por isso nós declaramos o Senhor nessa noite, que o Senhor seja glorificado, para que possamos testemunhar da obra do Senhor, daquilo que o Senhor faz. O Senhor cuida dos seus, o Senhor manda provisão. Enquanto descansamos no Senhor, o Senhor manda provisão no meio da noite. O Senhor manda provisão no meio da noite. O Senhor manda provisão na madrugada, de dia. O Senhor abre portas que ninguém pode abrir. O Senhor quebra cadeias que ninguém pode quebrar. O Senhor libera realidades que ninguém pode fazer. Mas uma palavra liberada do seu trono é suficiente para que a nossa vida seja transformada. Por isso nós declaramos nessa noite libertação, cura, restauração. Cadeias sendo quebradas agora em nome de Jesus. Cadeias sendo quebradas agora em nome de Jesus. Nós declaramos no poder que há no nome de Jesus, de uma igreja que ora, decretos sendo mudados nessa noite. Decretos sendo mudados nessa noite. Decretos sendo mudados nessa noite. Libertação agora. Solta essa vida. Solta essa vida. Nós damos uma ordem agora a todo e qualquer tipo de opressão, pensamento, pensamento suicida, síndrome do pânico. Isso, vamos, comece a levantar a sua voz. Nós declaramos agora todo e qualquer tipo de opressão maligna. Repreendemos agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem, bata em retirada em nome de Jesus. Essa vida não te pertence, ele é livre, ela é livre. Pensamentos que não vêm do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus uma mente liberta, cadeias sendo quebradas. Tempo de avanço, eu declaro sobre você. Eu preciso de declarar isso nessa noite. Tempo de avanço, você não vai parar. Não vão te parar. Realidades, problemas, levantes, principados, potestades, demônios não vão te parar. Tentaram parar a igreja, tentaram parar os discípulos, tentaram calar a voz deles, mas o Senhor foi fiel à sua palavra. Por isso nós declaramos nessa noite: Deus, muda realidades, transforma vidas. Levante as suas mãos, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, essa semana ainda, respostas de oração. Essa semana ainda, respostas de orações que estão sendo geradas dentro das casas, dentro das igrejas. Respostas de oração. Não se assuste com aquilo que o Senhor vai começar a fazer. Respostas de oração. Não se assuste com aquilo que o Senhor vai começar a fazer. Nós liberamos essa noite respostas, portas abertas. Eu declaro e abençoo os meus irmãos. Eu declaro que essa será uma semana de vitória. Que a graça, o favor e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós hoje e eternamente, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus essa noite. Aleluia, aleluia. Cadeias não vão te parar. Eu creio nisso, eu creio nisso. Paredes não vão te parar, portas não vão te parar. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesses próximos dias. Que Deus te abençoe. Vai viver uma semana de vitória em nome de Jesus.